Você vê, né? A evolução. Pagode, funk, TikTok. Nem toda evolução é boa, né? Fala galera, tá começando mais um Na Minha Época e hoje vamos falar sobre música, ou melhor, tipo de músicas que marcaram cada geração. E aqui comigo, ó, tá o Anderson, que cresceu, ó, juntinho ali, ó, com o funk carioca, o sertanejo universitário, aquele arrasta-pé maroto, né? E o pop global. E do outro lado ali tá a Duda, que aí não. Aí já veio na era aqueles hits de TikTok, sabe? Aquelas músicas bombásticas que do mesmo jeito que chega e faz sucesso, some 5 minutos depois. E claro, eu, que já venho aqui, né, daquele bom samba. Sou de São Paulo, mas eu gosto de samba. Que tem aquele estilo maroto, um pouquinho mais antigo, mas que fez muito sucesso. A melhor época, no meu ver. Mas você, o que você acha? Fica aqui com a gente. Não esquecem de deixar o like, ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. E óbvio, né? Seguir a gente no canal para dar aquela força. Bora pro vídeo. Na minha época, sei que era melhor. Tô na melhor época, me fala na sua época. A música é como uma máquina do tempo. Basta ouvir um som que você volta para aquele momento da sua vida. Hoje vamos comparar o que bombava em cada década, estilos que marcaram a época e o que ficou até hoje na nossa playlist. Dito isso, então vamos. Anderson, o que mais tocava aí no seu momento aí, naquela sua época, que você fala assim, caraca, esse som aqui era Bom, acho que é um pouco engraçado essa parte da música. Já vou começar com a história engraçada aqui, né? Porque isso se deriva de um apelido que eu ganhei na escola. Por quê? Porque até a quinta série, que é quando você vai para aquela escola, que a gente comentou no vídeo passado, né? Que a gente não precisa mais utilizar o uniforme, você já tá mais grandinho, enfim. Eu não escutava música, até porque na minha época ainda a gente tinha essa dificuldade de escutar música, porque era mais época de rádio. Eu cheguei a ter aquele Walkman que tocava o disco. Não, mas o Walkman é da minha época. Você teve o Discman. Eu acho que foi esse que tocava ali. Que eu sou da época da fita. Eu também peguei. Tocava fita. Eu peguei a parte da fita também. Então era mais difícil ter acesso à música, né? A gente baixava, enfim, mas não, isso aí é mais pra frente. Mas eu lembro que na escola tinha aquela brincadeira de você desenhar um solzinho e colocar algumas coisas específicas. E aí tinha lá, qual era a sua música favorita? Eu não lembro dessa brincadeira, não. Teve na sua época? Como é que é? Explica a brincadeira agora. Não lembro muito bem, mas era um solzinho que você tinha os raios e cada raio de sol você tinha que colocar um objetivo, alguma coisa que gostava. Que já frequentou a escola do Pablo Marçal. Bom, interessante. E aí eu lembro que no primeiro dia de aula lá, teve a rodinha. E aí a professora perguntava, fale um pouco sobre você e qual a sua música favorita. Eu não tinha música favorita, eu não escutava a música naquele tempo. Mas uma música que bombava muito era Furacão 2000. Um tapinha não dói. É o funk carioca. Dói, um tapinha não dói. Um tapinha. Nossa, que momento histórico. Enfim, desde então, todo mundo que me conhece aí sabe que meu apelido na escola era Tapinha por conta dessa música. Claro, o cara passava, o pessoal. E aí, Tapinha? Cara, que da hora. Tem A parte boa, né, que não foi na boquinha da garrafa, né? Ia ser mais estranho. Essa é uma das músicas que mais tocava na época que eu conhecia. E aí depois veio pra parte que eu realmente fui indo pro mundo da música e tal. Então vem Charlie Brown Jr., eu começo a escutar um pouco mais de rock, o rock emo ali, que tocava Evo 84, CPM 22, NX0, então eu peguei um pouco dessa época. Bem bom, né? Uma coisa assim. Você tava o quê? Com Sou de 94. 2010, 12 anos. Pegou a fase de um negócio bombando na TV. Cresceu, usa aquele boné de aba reta. E aí Calça roxa. Não cheguei a pegar a calça colorida não, mas só a parte do cabelo mesmo e da aba reta ali. Mix TV, canal 14 bombaram. É, verdade. O cara ficava só no videoclipe aqui no Mix TV. Caraca. Ó, irônico, o João falou, né? O João é o nosso diretor aí, pra vocês entenderem, tá? Que nós tá podendo. Ele dirige bem, é outra história. Mas é nosso diretor, obrigado, João. Ele tocou no assunto que é bem... Eu cresci junto com a MTV. Então, tipo, clipe, nossa, tudo é ó. Hoje eu vejo alguns clipes e falo, mano,
Isso é pior do que Chaves com Chroma Key, tá ligado? Mas na época, era nossa. Então, essa realidade pra você já era super transparente. Então, tinha o Mix TV, depois veio o Multishow, que é bem dessa pegada da música. Pra você tem essa referência? Ou você já foi direto, tipo, YouTube, TikTok, pra ter referência de música? Sim, adorava aqueles clipes da Vevo, que tinha... Já não faz sentido. Porque a Vevo nem é MTV, ó. É YouTube, tá vendo? Mas passava na TV. Produzia, verdade. Mas já da época YouTube. Eu lembro quando eu ia pro show, tinha a LB20 que fazia as gravações, mas não era uma gravação profissional. E a Vevo foi tipo o que pra você talvez seria Godzilla. Todo mundo que queria produzir vídeo de qualidade na internet começou a fechar com a Vevo. Então começou a ter muito clipe e tal. Foi um problema no YouTube, porque os vídeos eram de muita qualidade, demorava pra caramba pra carregar. Então se você queria ver um vídeo bom, você tinha que ficar lá 2 horas esperando, entendeu? Que tipo de música você cresceu ouvindo? Porque tem um negócio aqui que ninguém sabe. Seu pai era DJ, hein? Mas, tipo assim, por meu pai ser DJ, então eu já desde sempre tive essa introdução na música muito, muito cedo. Então ele sempre me mostrava, tipo assim, tanto de drum and bass, que era o que ele fazia, até summer hits. Então, tipo assim, eu cresci escutando David Guetta, todos os tipos de summer hits. Eu escutava party rock, então eu cresci tudo nessa linha, mas também com muito reggae, Shima Roots, Nat Roots, tanto que quando a gente ia viajar era muito nisso. Acho que o pop foi muito presente. Como minha mãe gostava de rock, também cresci escutando Pitty, Charlie Brown Jr., então foi uma junção ali de um pouco de tudo, tanto que eu sou uma pessoa que escuta de tudo. Minha playlist vai tanto da tapinha não dói até as coisas mais... No meu tempo, não tinha uma abertura pra você escutar de tudo, velho. Acho que você deve ter pegado um pouquinho disso também. Se você ouvia rock, é rock, velho. Como é que você fala que é roqueiro e tá ouvindo só pra contrariar? É pra contrariar. Não podia. Você tinha... E assim... E no rock você também tinha. Se você escutasse punk rock, é punk rock, velho. Não vem aqui cantar Charlie Brown, não, irmão, que vai dar treta. E aí teve essa transição. Hoje é muito mais comum a pessoa, principalmente com o boom do Spotify e tal, que você escuta a faixa, mano, tem muita gente que escuta vários estilos diferentes ao mesmo tempo. O engraçado é, meu irmão e eu somos da mesma época, meu irmão 2 anos de diferença, e meu irmão sempre foi mais fechado para estilos musicais do que eu. O que isso quer dizer? Eu e ele nasce ali ouvindo samba e sertanejo, meu pai ouvia muito sertanejo. A gente cresce e começa a ouvir rap, porque na nossa época, rap foi revolucionário, né? A gente cresce na década de 90, quando o rap começa a abrir portas e ir pra tudo quanto é lugar. Então a gente ouvia muito rap, a ponto da gente gostar muito de rap, a ponto da gente querer sair na rua batendo. E ele gostava muito de samba também, então ficou muito nessa vertente. Quando eu comecei a me aventurar a ouvir rock, pra ele era tipo, essa merda aí, rock, não sei o quê. E aí a gente vê o boom que foi a junção de estilos musicais que a Rádio Mix, a gente falou da Mix TV, a Rádio Mix trouxe, que foi o quê? A Mix passava Anitta e depois Charlie Brown, e depois passava NX0. Então, um belo dia, estou no carro do meu irmão, que curtia muito pagode e muito rap, e ele tá aqui. Se for já era... Eu, what? Aconteceu alguma coisa. Então a gente passou por esse processo, mas isso eu tô falando, meu irmão já dirigia, ou seja, tô falando a gente já com 20 e poucos anos. Você já pega essa transição muito mais fácil, mas você já nasce no berço da transição, né? Eu tenho uma dúvida. Como é que é pra você seguir um artista? Porque pra gente, o Odds ainda pegou muito isso, você pegava um disco, ai, mentira, pegava um CD e ouvia o CD inteiro 1000 vezes. Hoje, eu não vejo ninguém fazendo isso. Você tem isso de pegar, pô, esse artista eu gosto pra caramba, vou pegar todas as músicas dele e vou ouvir 1000 vezes? Ou você é do time que ouve uma coisa aqui, uma ali, ouve, e vai ouvindo várias coisas simultaneamente? Eu tenho artistas específicos e grupos específicos que eu gosto, assim, que eu acompanho tanto do pop quanto do K-pop também, que são que eu escuto, tipo assim, lançou uma música, eu preciso escutar ela pra eu ver. Aí eu vou lá e vou dando o que eles chamam de streaming, né? Que você escuta tanto no YouTube quanto no Spotify, que aí vai contando meta e eles ganham prêmios. O próprio artista meio que pede
pra ter essa... É mais os fãs mesmo vão se uma união pra ele conseguir ganhar aquele prêmio, tipo Grammy, tipo de música, sabe? E funciona muito, porque você vê muito artista que é muito bom, que você descobre depois que ele existe, porque ele ganhou um Grammy. Só que ele ganhou porque ele tem uma fanbase, e isso eu não tinha essa noção. A fanbase hoje pode consolidar um artista a ser renomado, mesmo numa bolha. Os mais, tipo assim, tirando esses específicos, eu escuto um pouco de tudo. Eu vou dando streaming em todo mundo que eu gosto tá na minha playlist. Pode ser a coisa mais idiota possível, de Xuxa, a Galinha Pintadinha, vou estar escutando ali no meu momento. Então eu escuto, tipo assim, de tudo. Agora, os específicos mesmo, aí eu coloco a playlist e vou escutando. Às vezes eu escuto 3 vezes no dia a mesma música. Eu sou velho. O streaming virou um conceito. Tipo, ouvir várias músicas diferentes, plataformas. Eu tô streamando. Porque, tipo, o streaming é quando você escuta aquela música, tipo assim, 2 vezes no dia, várias vezes, aquilo conta como uma visualização. E aí vai contando como, tipo, se a música bateu 1 bilhão de ouvintes. Aquilo vai como um prêmio, se tiver uma premiação. Mas o ato de ouvir, hoje vocês chamam de streaming. Porque streaming é a tecnologia. Mas hoje virou o conceito de, se eu tô ouvindo esse artista, eu tô streamando. É trazer a palavra pro português, tá ligado? Claro. Porque você vai, se tiver uma premiação e aquilo entrar naquele... Chegar naquele, no ranking, ele vai participar. E aí, se for bater, tipo assim, de acordo com a votação, se ele ganhar, vai ser por aquela música que bateu aquele tanto de ouvintes. Entendeu? Legal. Isso é um interessante também, né? Porque na nossa época provavelmente não tinha. Mas hoje, quem é que no final do ano não posta lá quantas músicas mais ouvidas no Spotify? Qual é o artista que mais ouviu? Então, essa questão... Essa gamificação tem bastante. É que eu acho que pra nossa época é muito diferente, porque o artista ele tinha que convencer um produtor, alguém, que ele era bom. Aí esse cara ia apostar nele e aí ia vir pra gente. Hoje, o cara não precisa convencer ninguém. Ele pode tentar. Se alguém gostar, óbvio que assim como toda indústria, quem tem muito dinheiro consegue chegar em muito mais pessoas. O cara consegue impulsionar, fazer a música tocar em tudo no lugar. Mas, antigamente, nem o que tinha pouco dinheiro tinha só essa. A gente pega histórias como do próprio Zezé de Camargo e Luciano. O Zezé de Camargo vendeu muito mais música antes de ser famoso. Por quê? Porque ninguém queria ouvir ele como artista, mas gostava da composição. Então, Leandro e Leonardo bombou antes deles com música do Zezé. Outros artistas gravaram o Zezé. Outro exemplo, o próprio Tim Maia, que tinha uma voz mais soul, que no Brasil existia um público, mas era muito nichado, não tocava na rádio, por exemplo. Então você tinha um público nichado, bares e tal. E o Roberto Carlos já tocava um estilo que era... Como é que é o nome que fala? Jovem Guarda, que nem é jovem, nem guardava nada, mas ele tocava por esse estilo que estava bombando na época, e depois ele foi meio que um popular, né, pop da época, assim. Então ele vingou muito mais, só que muitas das músicas que ele tocou eram do próprio Tim Maia. Então existia essa barreira. Por quê? Porque você não conseguia formar bolhas. Hoje, o estilo, a música, não só a música, né? O que a gente tá fazendo aqui, a gente pode chegar num nicho que as pessoas acreditam e formam bolhas. E você consegue viver com essas bolhas. Antigamente, você tinha que ou romper a bolha, ou alguém acreditar muito em você, que é o caso do Mamonas, por exemplo, de criar uma nova bolha num mundo que ninguém quer ver. O Mamonas tocou em horário nobre na Globo, no SBT, com programas bombados, assim, falando as coisas, mano, que até na rua ninguém quer ouvir. Por quê? Porque conseguiu romper a bolha, porque alguém foi lá, e óbvio, tem outras coisas envolvidas, mas basicamente era isso. Então, eu particularmente gosto do modelo de streaming hoje que a gente tem, porque bem ou mal você tem uma possibilidade de aparecer, antes não tinha. Isso vem muito por causa do nicho do K-pop, porque o nicho do K-pop é muito premiação. Então aí por isso que os fandoms que gostam dos grupos, tipo assim, eles viviam em premiações. E pra você estar numa premiação, a sua música tem que estar batendo tal visualização e tal ouvintes. Então, tipo, era uma meta. Lançou a música agora. A gente tem uma meta de até, 2 dias bater 1 bilhão. Então, vai todo mundo escutando, porque a gente sabe que quando tiver premiação, ele vai ser uns dos vai estar concorrendo fulano. Aí agora é só votação, aí vai votar.
Então é mais isso. Coisa que eu acho que é interessante também, na minha época já tinha, mas eu nunca fui essa pessoa que, nossa, estou muito fã daquele artista e eu acompanho tudo da vida dele. Mas eu imagino que até pra minha época, que foi antes mesmo do Orkut, era muito difícil de, putz, eu conheço, sei lá, o Linkin Park, como que eu vou saber da vida daquele artista? Porque você não tem rede social, como que é o meio de comunicação? Hoje não, cada artista ele já nasce meio que tendo obrigação de ter um perfil. Eu conheci algumas pessoas, a minha esposa também, a Dé, que estiver assistindo aí junto com o Vagnão, ela é esse fã que hoje tem essa facilidade da internet. Ela sabia tudo da banda que ela gostava, mas, cara, ela ia atrás, ia em tudo quanto é show. Cara, sabe, tipo, você tem que ser muito fã pra poder saber um pouquinho da história. Por quê? Você não tinha rede social, é o que você falou. Então é difícil você conseguir ter muito conteúdo. Mas existia gente, óbvio que existia, que fazia mega esforço pra saber tudo sobre aquela pessoa, porque era muito fanática da pessoa. Hoje, pra você ser fanático por alguém, é só você entrar na rede social, procurar sobre o nome da pessoa, você sabe toda a história, você lê 2, 3 vezes e você já se tornou o cara que mais sabia. Isso vai muito de encontro com o que eu falei do lance da música lá, que o pessoal falou, você é punk, você é punk. Por quê? Porque a cobrança é de você conhecer o estilo. Você conhece... Como você fala que é punk, mas você não conhece a banda tal, não sabe disso, daquilo? Quem é o baterista que morreu na segunda turnê da banda que nem existe mais? Se você é punk, você sabe. Isso é muito cobrado lá para poder dividir quem era fã e quem não era. De uma forma um pouco violenta, às vezes, né? Eu lembro que uma vez eu fui jogar bola na rua, aqui na rua de perto de casa, e aí a gente, quem veio de classe humilde sabe, as roupas que você usa raramente eram de loja. Normalmente era de alguém, que foi de alguém, que foi de alguém. Hoje em dia eles chamam de doação. Então, Bazar. na época a gente só falava ciclo da vida. E aí, mano, a gente usava. E eu tava com uma camisa, minha mãe trabalhava como faxineira na casa de uma mulher. E aí, quando passava os anos, ela passava as roupas do filho dela pra gente. Que eram roupas top, mano, tudo novo, tá ligado? Tipo, e aí, mano, eu gostava sempre de roupa preta e tal. Uma camisa linda assim, mano. Escrito Ramones. Eu falei, mano, isso daqui deve ser, tipo, sei lá, mano, rico, tá ligado? A palavra deve ser. Botei aquela camisa ali, mano, tô top. Fui jogar bola na rua. Aquilo que eu comecei a jogar, chegou um dos nossos amigos aqui e falou, ô, você tá usando essa camisa, você sabe o que é? Eu falei, mano, ganhei, tô usando, velho. Falei, velho, se eu sou você, eu tiro essa camisa, velho. Porque se os punk vê isso daí, mano, os caras vão te espancar, velho. Eu falei, mano, mas vai me espancar por uma camisa. É, velho, isso daqui é a banda assim, pá. O cara explicou da banda, tal, que ele curtia e tal. Aí eu falei, cara, não vou usar mais essa camisa, né, mano? Mas até hoje eu fico me perguntando, cara, como é que pode alguém só bater em alguém porque a pessoa tá usando uma camisa do Ramones? Hoje eu gosto de Ramones, ouvi Ramones, só conheci. Mas na época, pra mim, assim, é só uma camisa. É só uma camisa. Mas pra algumas pessoas, isso é identidade, tá ligado? Isso é sentido de vida. Mas pra mim é só uma camisa e é idiota. Até hoje, pra mim, é idiota quem bate em outro por causa de uma camisa. Mas pra ver a complexidade que era, né? Mas as pessoas baixam no contão de camisa de futebol, então... Fanatismo também, né? Cara, voltando nesse tema aí que você tava falando dos stream e tal, queria falar do lance das ferramentas que tinha de cada época. Hoje você tem aí muito claro o stream, pra você baixar a música e tal. Na sua época, o que você usava pra poder baixar a música? Porque na minha época era crime, tá? Deixar isso claro. Não tinha como. A gente tem aí a evolução do computador um pouco depois, mas quando eu era criança, nós ia até a feira e comprava CD e começou a aparecer um MP3, mas eu já tava mais adulto. Na minha época, né, já tinha um pouco ali acesso à internet, então tinha alguns sites que você ia pra baixar a música. Então, além do site, acho que, eu não lembro se no próprio celular já tinha um tocador de música e você conseguia pegar esses arquivos. Impossível. A gente tá falando o quê? 2000 e... Impossível. Ou até era ringtone essa época. Não, até eu acho que já vinha 2006, porque você não tinha aplicativos como Play Store. Mas já tinha alguns celulares que você conseguia... É que você tá confundindo, porque se você pegar até 2010, celular é um bagulho muito difícil de você... Acho que 2008 você tem música, 2008 você tem música. Antes disso, é só ringtone, não tinha espaço, pô. Então, aí é que começa a mudar. Se eu for falar, porque eu lembro que o meu primeiro celular ali, eu acho que eu tive por volta de quando eu tava no primeiro, segundo ano do ensino médio. Mas antes disso, era rádio, que nem eu falei, Walkman, eu tive o Walkman de disco, eu tive não sei qual que é o nome do outro, mas era com fita. O Walkman é que fita. Discman é com disco.
Entendeu? Não, mas o Discman. Walkman acho que também é com disco. Discman. O Walkman é uma versão da... Não, o Discman é um Walkman com disco, cara. Editor, põe aí, editor. Discman, E o Walk? evolução do Walk. É. O Discman é o Walkman com disco. Mas é Walkman, não é fita man. Mas... Isso vai pra categoria do... É ridículo, mas faz sentido. O que eu lembro da época? Não tinha condições de ter um MP3. Tinha uma galerinha que tinha um MP4 já. Mas quem não tinha aquela imitação barata do MP3, que era tipo um triângulozinho assim. Eu só conheço gente que tinha imitação barata. Então, Porque não tinha condições de comprar o MP3 mesmo. era aquilo. E nessa época é aquela questão, né? Só funciona se o fone estiver na posição certa, porque senão era uma chiadeira. E eu lembro que nessa época, qual que era a sacada também? Esses aparelhos tinham a opção de você gravar. A música tocava na rádio, você podia gravar uma parte. Era só um trecho, tá ligado? Assim, eu peguei essa parte da fita, a parte do disco. A fita você pegou bem no finalzinho. Bem no finalzinho. A parte do disco, a parte desses radinhos que tinha, a parte do MP3 Esse radinho era muito legal. e a parte de que você baixava em sites alternativos as músicas. E demorava uma vida pra baixar, né? Demorava pra baixar. Caraca, velho. Eu lembro que quando... Aí eu já tava, tipo, trabalhando, então eu comprei um computadorzinho velho. Aí, mano, eu deixava às vezes o dia inteiro pra baixar a música, tá ligado? E aí ficava lá o dia inteiro. E ainda dava merda. Porque você colocava impulso, né? Que era como é que era cobrado na internet antigamente. Você aí, ô Enzo, você não sabe disso, né? Mas lá atrás, você ligava o telefone, você perdia a linha telefônica, você tirava o cabo e colocava pro computador. Aí ficava lá, nina. O editor vai colocar aí pra nós aí. Depois da meia-noite, porque é um impulso só. Você deixava rodando, ele rodava, você acordava lá às 7, 8 da manhã, pegava das 6 até as 8, comia o que queria. Economizou tudo à noite. Cara, isso dava uma teta, vinha caro e tal, pra baixar uma música às vezes, mano. Era difícil, velho. Hoje a juventude baixa 300 mil músicas, fica streamando. Se não existir esse conceito, eu criei. Fica streamando lá e depois fica com depressão porque eu não sei o que ouvir. São tantas opções. Eu sabia o que eu ia ouvir. Eu ia ouvir uma música e minha mãe xingando porque eu gastei dinheiro. É as duas certezas que eu tinha. Você, a gente falou do stream e tal. Mas você pegou um pouco disso também? Como é que foi a evolução do celular? Você pegou todo. Você ouvia a música no celular de uma forma? Como é que é? Antes era? Como é que é hoje? Eu peguei ali o finalzinho do rádio. Finalzinho, bem finalzinho mesmo. Essa juventude é foda. Matou o rádio. Ela fala o finalzinho do rádio, gente. como se tivesse acabado. Mas microfone por isso, sabe? Eu bati a mão forte. Beleza, continua aí com o fim do rádio. Sim, eu peguei bem assim, no finalzinho mesmo, porque eu lembro que quando eu era criança, o meu tio, que é irmão da minha avó, ele tem até hoje esse radinho. Era aquele radinho que você comprava na feira, que ele era um verde assim, aí ele tinha os negocinhos e dois coisinhas assim, bem pequenininho. Ele adorava. Meu avô também. O pai do meu pai, até hoje, que eu lembro que meu avô, ele até hoje faz isso. Ele escutava os rádios da igreja no rádio. Ele fica até hoje deixando alto lá na casa dele, lá escutando, lendo a Bíblia. Até hoje ele e meu tio faz isso. Eu peguei bem o finalzinho. Aí quando eu fui crescendo, né, eu já pegava o celular e ia pros sites. Aí eu tinha o Forchard, ou era aquele onde aqueles artistas pequenos lançavam a música naquele aplicativo que eu não sei o nome, mas era... MySpace tinha, não era aplicativo, eu lembro. Era um mas não sei site, se é. Mas tinha o MySpace que várias bandas independentes podiam colocar Isso. lá e você passava a conhecer. Eu acho que foi o primeiro momento disso que a gente estava conversando no começo, de você poder romper bolhas. Porque você podia fazer um show antes, lá atrás, você fazia um show, se você não tivesse um CD que você tinha gravado suas músicas, ninguém ia saber porque você acabou o show. Aí começou o MySpace, alguns blogs, que você falava pra pessoa, entra no meu MySpace. E aí você conseguia ter uma galera que gostava do seu som. Vou abrir um parênteses aqui, eu tinha uma banda, fez um certo sucessinho com 10 pessoas, chamava Anger, e o vocal cantava em inglês. Aí a gente fez o MySpace, colocou a música lá. Mano, ninguém entrava lá nada. Ninguém conhecia a gente e tal. Mas eu não sei por que caralho apareceu uma menina lá que virou nossa fãzaça
e perguntavam pra gente quando que a gente ia fazer o nosso show no México. A gente não tinha ninguém vendo a gente. O negócio era tão bizarro que, por ser um blog, a pessoa deve ter digitado, deixa eu ver pelos nomes. E anger é raiva, né? A pessoa pode ter procurado alguma coisa, viu o nosso som, gostou e virou fã no México, velho. Que é o que a internet hoje proporciona. Eu acho que dessa questão que você trouxe, hoje é muito mais fácil. Por exemplo, eu quero descobrir uma banda nova. A Stream, ela te dá bandas parecidas. Às vezes ela joga naqueles anos... eu escuto rock, MPB, mas ele insiste. O Spotify me dá anúncio de banda sertaneja e de funk que tá passando no momento. Mas eu não sou contra isso, por um único motivo, tá? A gente vai pegar outras redes, como o Instagram, que meio que força você ver só o que você gosta. Só que você gosta. Você não consegue descobrir coisa diferente. Exato. Entendeu? Então é um problema. O que eu acho que o Spotify faz de errado é que ele força pra um artista que tá pagando. Ele não tá te mostrando o sertanejo porque ele quer ser eclético. Ele tá pagando o sertanejo porque o sertanejo pôs dinheiro. Isso é errado. Mas a opção de você ter algo que você não gosta te dá uma puta abertura pra aprender. Como eu falei, eu era do samba, do pagode. Aí eu comecei a ouvir rap com meu irmão. E o fato de ter pessoas que ouvia rock me levou a ouvir rock, me levou a levar outros. Que esse era o ponto, essa né? é a parte boa. Antigamente era mais boca a boca. Você fez uma amizade nova. O que você escuta? Escuta isso. Você escutava a música que aquela pessoa escutava. E era assim que você abria o seu leque mais de opções. Hoje tem essas indicações do stream, seja por anúncio ou seja você fala, quero ver por estilo, né? Eu acredito que em algum momento isso vai dar uma empapuçada de você ver sempre a mesma coisa e só ter diferença quando alguém estiver pagando e vai começar a entender nuances. Por exemplo, se eu tivesse crescido hoje, talvez eu já ia ser eclético porque é natural, mas se eu tivesse uma cabeça fechada, dificilmente eu ia ouvir outra coisa. Você vai pôr a mesma coisa ali, vai sempre aparecer os mesmos artistas, vai correlacionar com os mesmos artistas, e aí você não muda seu ponto de vista. Eu fui estudar música clássica, mas não fui estudar música clássica porque eu gostava de música. Mano, eu nasci na favela, pô. A música clássica que você conhece é a do Botijão do Gás. Não tem outra música clássica que toca, tá ligado? E só que, por eu gostar de um estilo, aí eu gostei de outro, aí eu conheci pessoas, aí eu fui ouvir MPB, conheci outras pessoas, aí essa pessoa tinha feito música clássica, me mostrou, eu gostei, pá, eu fui estudar uma coisa que na sociedade dificilmente chegaria pra mim. Hoje, por conta desse mecanismo de só te dar o que você gosta, que é pra eles ganharem, aí já acaba perdendo um pouco. Mas tem um lado positivo, eles já nascem numa era mais eclética, que isso quer dizer o quê? Que dificilmente o time vai entregar só uma coisa, porque você já vai crescer querendo ouvir várias coisas. Tipo, eu tô ouvindo Tim Maia, aí agora eu não quero ouvir Tim Maia, agora eu quero ouvir Lulu Santos. Você teve essa decisão, mas se você crescer numa casa fechada, você vai morrer com a casa fechada. E falando de artista, se fosse pra você nomear um artista que fala assim, eu falo esse nome, ele é referência da minha geração. Falou dos anos 80, todo mundo conheceria, tem um nome, chama Mano Brown. Se falou Mano Brown, todo mundo conhece o Mano Brown. As pessoas podem não gostar de rap e tal, mas conhecem, porque o rap saiu tanto da bolha, digamos assim, e chegou no patamar do momento que a gente tá de brigar por direitos, que o rap fazia, que ele virou um símbolo. Tanto que há pouco tempo o Racionais ganhou um título, não sei direito dizer, mas o editor depois coloca aí pra mim. Mas ele ganhou um título por conta disso, do que eles fizeram, como se eles fossem uma faculdade, entendeu? Então eu posso dizer que da década de 80, se for renomear alguém que tem relevância, tem nome, todo mundo conhece bem ou mal, Mano Brown, na sua época. Cara, não sei dizer, mas talvez Linkin Park. Sim, faz todo sentido. Eu vejo muito, né, o pessoal comentando sobre as letras da banda, né, sobre, enfim, a tragédia que aconteceu com o artista. Então é uma coisa que bombou muito tempo na minha época. Inclusive eles voltaram agora com a nova vocalista. Então, assim, é aquele artista que não morreu, entendeu? Mas por fã, eu trocaria o Linkin Park por Charlie Brown. Falando de Brasil. Mas eu acho que Linkin Park, se você for olhar o mundo assim, eles são muito fortes lá fora ainda também, assim. Você pega todas as bandas da época deles, difícil, mas você pegar o próprio... Acho que o Fanboys é da época e pra fazer show aqui, os caras teve que meio que reinventar pra conseguir chamar público. Linkin Park fala, vai anunciar Linkin Park aqui, o ingresso acaba. Então, eu acho que faz sentido. Charlie Brown pra mim aqui, pra sua época, porque eu vivenciei e era fã, também sou fã de Linkin Park, então, sei lá, esquece o que eu disse. Dando até um corte aqui, não sei se faz sentido dizer isso agora,
Mas isso que você comentou, né, trazendo um pouco pro Brasil. Eu, pelo menos, quando eu era mais jovem, eu escutava muito mais músicas internacionais. Com o tempo que eu fui fazendo essa mudança e fui reconhecendo mais a música brasileira e, né, então, por exemplo, tem Titãs também, que é muito influente, enfim. Tem um monte de bandas, mas acho que o jovem da minha época, ele era mais tipo assim, mano, eu sou o emo, sou o gótico, eu quero mais músicas internacionais, e é isso, e você quer ir naquele estilo. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei... que eu não fazia a mínima ideia. Porque como você disse, hoje são tantas pessoas que bomba some, bomba some, bomba some. Que eu fiquei... Veio vários na cabeça, depois eu pensei, Foi isso que eu pensei a música aqui. bombou em janeiro e agora eu já não lembro mais da música. É isso que eu pensei, por isso que na pergunta foi assim. Só que aí eu acho que um nome que, tipo assim, que quando eu penso no início da minha vida, né, até hoje, eu acho que vem muito a Anitta na minha cabeça, assim, brasileiro, porque é alguém que, tipo assim, eu cresci escutando, era mega abusada, passava na rádio mix, já todo mundo já sabia a dança, era show das poderosas, era tipo, quando eu era criança e aí passei a ser adolescente, isso continuou, ela continuou músicas que foi crescendo junto comigo. E hoje em dia, ver que, tipo assim, ela virou uma artista não só nacional como internacional também, então eu acho que foi alguém que revolucionou, levou a nossa cultura pra fora, e agora tá, tipo assim, bombando. Não tem alguém que você fala, você conhece a Anitta? Não conheço. Todo mundo conhece ela. Mas é meio que o lance do que eu falei do Mano Brown também. Virou uma referência, né? Então, a pessoa bem ou mal conhece. E a Anitta, cara, pode falar o que for. Mas usa o corpo, bababá. Cara, eu cago pra isso. O que eu consigo entender ali é... Mano, era uma mina que com nem 20 anos falou, eu vou ser a artista mais foda do Brasil. Colocou isso como meta e foda-se. Eu não gosto, eu acho que é isso, aquilo. Ela falou, caguei. E foi. E hoje, bem ou mal, gostando ou não do estilo, gostando ou não da música, é a artista mais famosa do que a gente tem, velho. É a pessoa que toca em evento que nenhum outro brasileiro consegue tocar. A Anitta fala 3 línguas. Mas não é perfeito. Qual língua você fala? Porque o seu português... Exatamente. Mano, o seu português não é perfeito, irmão. O meu não é. Ela fala 3. Óbvio que não é... também rasgar mega elogio, fez um monte de merda, já falou o bagulho dos índios lá e tal, como todo mundo fala merda, mas é legal você. O brasileiro tem essa mania de, quando algum brasileiro vence, a gente sente inveja e critica. A gente nunca olha ponto positivo. E aí a Anitta é alguém que assim, eu não gosto por causa que dança pelado. Eu não gosto porque... Mas tem um monte de ponto fala positivo que isso, você tem que falar, cara. Aí quando é, sei lá, uma Lady Gaga, uma Madonna, nossa, glamurosa. Sim, coisa que recentemente aconteceu, né? Que foi o show da Madonna aqui no Brasil e a Anitta foi uma das convidadas pra finalizar o show com Vogue, foi muito bom. Cara, então, tipo, é uma revolução, tipo assim, gente, é a Madonna. Querendo ou não, vocês podem falar o que for da Madonna, mas a Madonna, ela revolucionou o pop. Então, tipo assim, ver um nome como a Anitta levando a cultura do Brasil pra um show da Madonna é incrível. Não só isso, o futebol americano. Quem vão colocar? Vamos pôr a Anitta, sabe? É isso que eu acho que a gente precisa pôr o pé no chão às vezes e respeitar. E aí, qualquer época, as pessoas meio que crescem com essa cabeça de se é brasileiro, tem que ser pior do que eu, porque se for melhor do que eu vou criticar, tá ligado? O próprio Neymar, tá ligado? A maioria das pessoas que criticam o Neymar porque queriam estar no lugar dele, tá ligado? Tipo, porra, o Neymar é foda, velho. O cara é mó cai, não treina direito, quer ir pra balada. Porra, eu queria ser o Neymar, tá ligado? O que o Neymar tem, morreria com 20 anos. Cara, sabe, tipo, imagina, vamos lá. A pressão que o Neymar e o Anitta devem ter, a gente não tá preparado e eles também não estavam, mano. Tá, tipo, deve ser uma pressão absurda, porque por mais que as pessoas estão criticando, tem alguém sempre cutucando, velho. Vai, mano. Que se você não fizer, tem um monte de família que depende de você. Vai, que se você não fizer, amanhã você não tem mais nada. Sabe? Tipo, não é simplesmente você querer, mano. A gente sabe que não é assim. Todo mundo quer acordar de manhã e ser alguém melhor. Mas tem dia que você não consegue, velho. Tem dia que você tá mal. Mas existem coisas ruins que tem que ser adaptada e retrabalhada para continuar se mantendo. Isso tem que ser respeitado. E, infelizmente, às vezes não acontece isso. Às vezes as pessoas preferem criticar porque queria estar num lugar e não consegue, entendeu? Eu acho que até Faz o L. falando um pouco sobre isso, né? Pode ser um tema até para outro vídeo, mas se a gente for falar das nossas gerações aqui, uma pessoa que ficava famosa antigamente, ela era meio que, talvez, gradual, né? Mesmo que ela explodisse, não era tanto. Hoje, tem muita questão que, acho que, principalmente tem a questão do vídeo, do Felk e tudo mais, né? Mas fala assim, dessas crianças que hoje estão no meio do streaming ali e que, de repente, viram super famosas.
Então, não existe uma psicologia pra ensinar você a lidar com a fama. Que nem Neymar, beleza, bombou, mas é um moleque, não tem... Tipo, os jogadores antigos não tinham essa mesma visibilidade que ele tem hoje. A música sempre evolui e ela une as pessoas, seja num pagode, num churrasco ou numa balada de funk. E também nas dancinhas do TikTok. Enfim, sempre tem uma trilha sonora para cada momento da sua vida. E aí, qual música que quando você escuta te traz mais nostalgia? Conta aqui nos comentários, curte o vídeo e se inscreve no canal, tá? Na minha época, sei que era melhor. Tô na melhor época, me fala.